noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Você acredita realmente nisso? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Eu já disse aqui, não sei se nessa série ou se na outra série, que o mal, por mais que ele tenha persistido em existir, ele não é para sempre. Ele não é eterno. Houve um tempo em que o mal brotou no universo de Deus. Nós já fizemos uma série aqui sobre isso. Quando nós vimos que o mal brotou no lugar menos provável. O mal nasceu no lugar menos provável. Porque o mal nasceu, o mal surgiu no coração de um anjo perfeito, que vivia no lugar perfeito, rodeado de outros seres perfeitos, e que era guardião do trono de um Deus perfeito. E no coração desse ser perfeito, que vivia nesse lugar perfeito, rodeado de outros seres perfeitos, brotou um sentimento que posteriormente recebeu o nome de pecado. Mas tempo houve em que pecado não havia, e tempo virá no qual o pecado não mais existirá. Então o pecado não é eterno, o pecado não é para sempre. O mal, ele não é eterno. Eu disse no último programa que o mal, ele nem é eterno e nem é perfeito, ele não é completo em si. E é por isso que a Bíblia nos afirma categoricamente que o mal ou o choro pode durar a noite inteira, mas ele não vai avançar pelo dia seguinte e por tempo determinado. A alegria vem pela manhã. O que eu estou atrás? É da chuva. Queridos, enquanto tivermos luz aqui dentro e não estivermos olhando aqui dentro, vamos deixar o que está acontecendo lá fora, vamos nos concentrar aqui e vamos. Eu pensei que alguém tivesse caído, mas se for alguém, não tem uma pessoa. Fecha logo. Tranca. Temporal violento. Isso. Repetindo, o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Próximo slide. Enquanto você falando para o ok, vamos lá, eu vou ler. Jó, capítulo 23, versos 3 e 4, diz assim: eu disse texto no último programa. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Jó dizendo a respeito de Deus. Gostaria de ir até o lugar onde ele está, para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. E no último programa eu ainda mencionei, nos versos 8 e 9 desse capítulo 23, nos quais Jó diz: porém, na frente não está, atrás não percebo, se está à esquerda não diviso, esconde à direita e não percebo. Ou seja, eu gostaria muito de saber onde encontrá-lo, mas ele não me deixou o endereço. Eu não sei onde eu poderia encontrar. E eu disse no último programa que no programa de hoje Deus iria dizer a Jó: você quer me encontrar? Você quer falar comigo? Você quer desabafar comigo? Pois eu vou lhe dar o meu endereço. E é o que você vai ouvir a partir desse momento. Jó, capítulo 38, versículo 1, diz assim: depois disto, ou seja, depois de que? Aí está o texto, obrigado. Olá, Mael, eu estou pedindo. É isso mesmo. Depois disso, depois de que? Depois de todos os devaneios de Jó, depois de todas as suas inquietações, depois de todas as acusações que ele havia recebido dos seus amigos, depois de que ele havia rondado a beira da blasfêmia, o Senhor respondeu a Jó. E de onde o Senhor respondeu? Do meio de um redemoinho.
Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Por que do meio de um redemoinho? Irmãos, aos olhos humanos, não havia maneira mais imprópria para Deus manifestar seu patriarca Jó aos olhos humanos, do que do meio de um redemoinho. Aos olhos humanos, Deus escolheu a pior maneira, a mais dramática, para manifestar-se ao patriarca Jó, para responder às indagações do patriarca Jó. O nosso tema da série é pergunta insistente, completa, resposta consistente. Portanto, Deus agora ele vai responder o patriarca Jó. Mas de onde é que ele vai responder? Ele vai responder justamente do meio de um redemoinho. Para dizer o que para Jó? Qual seria a primeira resposta que Deus daria a Jó diante das indagações que Jó fez? A primeira resposta, ela está subentendida. A primeira resposta não está clara, não está explícita na Bíblia, embora esteja implícita. Mas no próximo programa, nós vamos ver as respostas explícitas que Deus deu ao patriarca Jó. Mas hoje vamos ficar com a resposta implícita, com a resposta que está indireta. E Deus a responde do meio de um redemoinho. Ou seja, Deus estava dizendo para o filho dele. E eu agora não consigo conceber a ideia de que Deus estivesse dirigindo-se a Jó do meio do redemoinho, chamando-o pelo nome. E eu entendo que Deus estava dizendo, chamando-o agora como filho. E Deus, como dizia, só em manifestar-se do meio de um redemoinho, Deus estava dizendo: filho, eu estou no meio dos teus redemoinhos. Cada vez que Jó pressentia um redemoinho, ouvia um barulho parecido com o barulho do redemoinho, a primeira lembrança que vinha à sua mente seria a perda dos seus 10 filhos, porque foi um redemoinho. Lá no capítulo 2, no capítulo 1, fala que um redemoinho deu contra os 4 cantos da casa de Jó, e essa desabou sobre os seus 10 filhos, matando-os de repente. Lá está o texto: de repente um redemoinho deu contra os 4 cantos da casa do seu filho mais velho, e ela desabou sobre todos e os matou. Então o redemoinho trazia a pior lembrança ao patriarca Jó. Agora, por que Deus resolve se manifestar no meio de um redemoinho? Para dizer: filho, quando o redemoinho te assola, quando o redemoinho gira em torno de você, quando você se vê no centro de um redemoinho, sendo assolado, contorcido por ele, isso não é sinal de que eu tenho me ausentado. Isso não é sinal de que eu não estou na frente, nem atrás, nem à direita e nem à esquerda, porque eu estou justamente no meio do redemoinho. Eu estou também no redemoinho. E talvez Deus tenha chamado a atenção de Jó para o conteúdo do salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. O Salmo 23, que é o Salmo do pastor. Mas você não pode se contentar em conhecer apenas o Salmo do pastor. Você tem que se preocupar em conhecer o pastor do Salmo, porque conhecer o pastor do Salmo é muito mais importante do que conhecer o Salmo do pastor. Muitos cristãos, talvez a maioria dos cristãos, dos leitores da Bíblia, eles conhecem o Salmo do pastor de cor. Mas a minha pergunta é: eles conhecem também o pastor do Salmo, o quanto conhecem o Salmo do pastor? E o Salmo do pastor, ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Na sua tradução e na minha diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez Deus tenha chamado o jovem para falar para filho: esse salmo não diz isso. Esse salmo, eu nunca disse que se eu fosse o pastor de alguém, nada iria faltar a esse alguém. Porque filho, ele deveria dizer para Jó: os seus filhos não estão lhe fazendo falta. Os bens materiais que você perdeu não lhe fazem falta. A saúde que você perdeu não lhe faz falta. Claro, os filhos faziam falta para Jó. A sua saúde lhe fazia falta. Os seus bens materiais lhe faziam falta.
Deus falou assim: eu nunca disse que se alguém me tivesse como pastor, nada lhe faltar. O que eu disse é que se alguém me tenha como pastor, eu nunca vou lhe faltar. É isso que o Salmo está dizendo. O Salmo diz assim, na língua hebraica, o Salmo diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E Deus agora, ao falar ao patriarca, do meio que o redemoinho, está dizendo: ainda que o redemoinho te faça vítima, eu estou presente no redemoinho. Isso não quer dizer que eu tenha te abandonado. Isso não quer dizer que eu tenha me ausentado de você. Isso não quer dizer que eu tenha me distanciado. Isso não quer dizer que eu tenha me esquecido de você. E é por essa razão, queridos, que Deus escolheu aos seus olhos, aos meus olhos, o momento e a maneira mais imprópria para manifestar o seu patriarca. Mas em se tratando dos pensamentos que Jó havia alimentado, dos questionamentos que ele havia levantado, dos desabafos que ele havia pronunciado diante de Deus, diante de todas as circunstâncias que cercavam o patriarca e do sentimento que invadia a sua mente, essa era a maneira mais apropriada de Deus responder ao patriarca. Fazê-lo do meio de um redemoinho, para mostrar a Deus, ou para mostrar a Jó, que desgraça não é sinônimo da ausência da graça. Para mostrar a Jó que é possível ver a graça e ser beneficiado por ela, mesmo em meio à desgraça. Deus fez isso para mostrar para Jó que a graça é muito maior do que qualquer desgraça. Foi por essa razão que, do meio daquilo que para Jó era uma desgraça, ele teve a percepção nítida e inconfundível da manifestação da graça. Porque realmente a Bíblia nos mostra que existe graça ainda em meio à desgraça. E Jó continuou. Vou repetir aquele texto. Não sei se eles acham assim. Vamos, projeta o próximo texto. Esse é o que eu estou pisando. E Jó continuou a sua fala e disse: eu já li esse texto no sábado passado, já li, hoje eu vou ler. E Jó continuou a sua fala e disse: ah, se eu pudesse voltar meses atrás, para os dias em que Deus me protegia. Naquele tempo, Deus iluminava o meu caminho, e com a sua luz eu podia andar na escuridão. Naqueles dias, eu estava bem de vida, e a amizade de Deus era a proteção do meu lar. O Todo-Poderoso estava comigo, os velhos todos no passado. E Deus mostrou para Jó que esses velhos deveriam ter sido colocados todos no presente, porque Deus nunca havia se afastado, Deus nunca havia abandonado, Deus nunca havia se esquecido do patriarca. Então, nesse momento aqui, eu disse que Jó cometeu injustiça com Deus ao colocar esses velhos no passado. Deixe de fazer uma pequena digressão, esses textos não vão aparecer, mas deixe de fazer uma pequena digressão com os irmãos. Quer dizer, não é uma digressão porque eu não vou fugir do tema, eu só quero citar alguns textos que por alguma razão eu não os digitei para que eles, não os copiei para o PowerPoint para que eles fossem projetados. Mas em João capítulo 1, versos 1 e 2, eu leio: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Basta o versículo 1. Nesse texto, João diz que Jesus, no princípio, era um Verbo. Mas que esse Verbo estava com quem? Com Deus. Com Deus. E esse Verbo é quem? Deus. É Deus. Que Verbo que é este? Vamos nesse mesmo livro de João, capítulo 8, verso 58. Que Verbo que Deus é? Deus é um Verbo errado. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. A nossa língua portuguesa tem uma infinidade de verbos. Deus é um deles.
Seria o verbo salvar? Seria o verbo fazer? Seria o verbo dar? Seria o verbo proteger? Porque aqui Jó lamenta a ausência da proteção, a ausência da iluminação divina, a ausência da amizade divina, a ausência de uma série de coisas. Será que o verbo que Deus é o verbo iluminar, que Jó reclama a ausência dele? É o verbo proteger, que Jó disse que ele protegia? Era o verbo estar, que diz Deus estava comigo e agora não está mais? Que verbo que Deus é? Em João 8,58 você encontra essa resposta assim: respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, antes que ela nos disse eu sou. Esse é o verbo que é o nome de Deus. Eu sou.